E record. Pronto. Olá a todos, eu sou a Ana Luísa e vou fazer a apresentação desse trabalho conjuntamente com a Roberta. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer à UFES e à USP pela oportunidade de mostrar um pouco das nossas pesquisas. Eu, particularmente, estudo trovadorismo, estudei o trovadorismo galego-português no mestrado e no doutorado, e a Roberta estudou no mestrado justamente os cancioneiros Ika, as representações imagéticas dos cancioneiros em Ika. Então, a gente pode dizer que, de certa maneira, esse trabalho é fruto da junção, digamos assim, dessas pesquisas, né? Para começar, é interessante a gente definir o que são os cancioneiros, né? Eles podem ser definidos como livros de poesia, que em geral são acompanhados pela notação musical e ou iluminuras. Essas iluminuras testemunham, através dos procedimentos decorativos, elementos fundamentais que ilustram a performance interpretativa das cantigas medievais entre o trovador e seus intérpretes. Interessante notar que, enquanto os cancioneiros galego-portugueses apresentam iluminuras com os atores trovadorescos, soldadeiras, trovadores, jograis, enfim, ligados à música, ao canto e à dança, os de tradição provençal colocam em evidência a retratística dos trovadores e não necessariamente essa relação com a performance trovadoresca. Pode passar, Roberta? Então, como questões metodológicas para a gente pensar a relação entre texto e imagem, nós pensamos primeiramente na dicotomia entre autonomia e complementariedade. Autonomia diz respeito da independência do texto e da imagem. É evidente que existem trabalhos que utilizam texto separado da imagem e imagens separadas do texto, né? E isso é válido, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é que essa análise dessas imagens pode se tornar muito mais complexa, né? Pode ser compreendida de uma maneira muito mais complexa a partir do conceito de complementaridade, de que essas imagens e textos são complementares entre si, né? A imagem, então, deve ser pensada nessa questão, né, de complementaridade, né? Porque é preciso ter em mente que essa representação contida nessas imagens, dessas figuras humanas, assim como a preferência pelas cores, pela utilização do espaço no cancioneiro, não são derivadas de uma atitude gratuita, mas provenientes de uma concepção bem estruturada e consciente, tanto do processo de produção do cancioneiro, quanto do lugar do movimento trovadoresco naquela sociedade, assim como do que se pretendia transmitir a partir dessas produções, né? E pensando ainda nessa relação, tem o conceito de sintaxe decorativa, que é defendido por uma estudiosa portuguesa chamada Maria Ana Ramos, para definir as relações que a produção do cancioneiro estabelece com as práticas sociais, simbólicas e culturais que dialogam no momento da produção do cancioneiro. Então, essa relação de complementaridade vai ainda além do próprio texto das cantigas, mas também com outros textos, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e também com o contexto social, cultural e político daquele período. E ainda, para a gente pensar também sobre essas questões metodológicas, é importante ter uma noção da estruturação dos cancioneiros, né? Esses cancioneiros podem ser organizados conforme diferentes critérios. Pode ser por meio do gênero das cantigas, né? Organizados conforme os gêneros da cantiga, conforme o prestígio dos trovadores, ou conforme a procedência deles, ou ainda da sua cronologia, ou pela ordenação alfabética dos trovadores ou das cantigas. Pode passar, Roberta? Então, entrando mais especificamente nos cancioneiros, é interessante saber que de quase 50 cancioneiros provençais, que são datáveis dos séculos XIII e XIV,
9 apresentam iluminuras. Em quase todos, a decoração é contemporânea da cópia dos textos poéticos. Aqui nós citamos 3 cancioneiros, que é o cancioneiro A, que está na Biblioteca do Vaticano, o cancioneiro I e o cancioneiro K, que estão na Biblioteca Nacional da França, porque eles são os que contêm a maior parte das capitais historiadas com a retratística dos trovadores. E isso se dá sobre um fundo ouro, né, o que poderia significar a dignidade e sacralidade dos autores, né, pensando nessa questão das cores, né, o azul, o vermelho e o dourado sendo considerados as cores mais dignas, né. Pode passar, Roberta? E ainda pensando dentro desse conceito de complementaridade, ainda tem o conceito de intertextualidade, né? Porque essas iluminuras, elas não estão somente para ilustrar o cancioneiro, né? Elas trazem informações de textos que estão fora deles também, não só relacionados com as cantigas, como, por exemplo, a relação que elas estabelecem com as vidas e as razões. As vidas seriam biografias desses trovadores e as razões seriam a história e a razão dessas cantigas, né? Então, as informações contidas nesse texto podem auxiliar a gente compreender como que se dá essa representação desses trovadores, como, por exemplo, o vestuário, o posicionamento desses trovadores também, né? O posicionamento das suas mãos, que podem denotar a relação deles com a questão da retórica, né? Ou da questão dessa prática trovadoresca, né? Ilustrando, então, essa hierarquia do trovador perante a sua plateia, né? Então, isso mostra também essa hierarquia relacionada com a função exercida desses trovadores, né? Se eles eram monges, se eles eram condes, se eles eram reis, e as cores também dessas iluminuras podem ajudar a gente a pensar nessa relação, nessa função social, digamos assim. E nesse slide a gente trouxe 2 iluminuras de 2 trovadores, do Rimbaud de Vaqueray e do Macabru, que são, inclusive, trovadores provençais que perambularam pela Península Ibérica, né, mostrando aí também as trocas culturais que existiam nesse movimento, né, nesse período. E esses 2 trovadores dessas iluminuras têm representado uma coroa de folhas verdes, né, o que seria um sinal de distinção, né? Então, a partir disso, é possível perceber que as iluminuras não são uma decoração ingênua desses cancioneiros, mas retomam textos que se inserem na comunicação cultural do período e promovem a conexão de linguagens e formas narrativas que se mostram complementares, demonstrando, então, a complexidade e fruição do movimento trovadoresco. Pode passar, Roberta? Então, a partir daqui, eu tomo o andamento dessa apresentação e falo sobre o diálogo com a história da arte e a história cultural que guiaram essa pesquisa, né? E como representantes dessas 2 áreas, temos o Ernest Gombrich e o Peter Burke, né? O Ernest Gombrich é conhecido realmente dentro da área de história da arte, e o Peter Burke está como um representante de história cultural, em que os 2 se complementam, fazendo um diálogo interessante, em que o Gombrich ele vai falar de um jeito até um pouco marxista, de um espelhamento das representações que são contidas nesses cancioneiros, no caso aplicado aos cancioneiros, né, das exigências da sociedade. Então, não podendo olhar essas imagens sem olhar o contexto dessas imagens, né, dizendo que seria um tipo de linguagem visual. O Peter Burke, né, ele vai falar sobre
Os testemunhos sobre o passado oferecido pelas imagens são de valor real, suplementando bem como apoiando as evidências dos documentos escritos. As imagens têm algo a acrescentar. Fazendo um paralelo com os dois, a gente vê uma complementação de um e outro e que vai guiar essa pesquisa, dizendo, como a Ana já deixou bem claro, da necessidade de você saber o contexto, a necessidade de você também saber o que está escrito, né? O texto que acompanha a imagem, e você vai olhar a imagem. Não podemos reduzir a uma bíblia de letrados, pois a gente vai ter determinadas iluminuras que vão mostrar pequenos detalhes que vão estar realmente dentro dessas canções. E as outras possibilidades também de produção literária, poética da época. Aqui, nesse slide, vamos apresentar o cancioneiro I e K. Eu apresento os dois como cancioneiros occitanos e não provençais, devido ao novo diálogo que acontece na academia, em que o termo provençal acaba não sendo muito bem aceito, pois não abraçaria todas as variações que o Languedoc propõe e propôs à época, sendo melhor, então, utilizar o termo occitano. O cancioneiro I e K, eles são considerados pelo teórico Jean-Claude Champ cancioneiros irmãos, gêmeos, basicamente, em que seu teor é muito semelhante, tem algumas variações, né, algumas diferenças, das quais a gente vai falar, que algumas estão arroladas nessa imagem, e a gente vai dissecar isso conforme for falando. O cancioneiro I, então, ele é conhecido como número 854, dentro do setor de manuscritos franceses, né? Ele foi produzido no Vale do Pó, na região do Vêneto. Realmente, ele é datado do século XIII. Não sabemos quem teria mandado confeccioná-lo, e ele tem um diferencial por ele ser um manuscrito que é maior no tamanho e também tendo um maior número de iluminuras elaboradas. O cancioneiro K, por sua vez, ele é conhecido pelo número 12.473, também dentro do setor de manuscritos franceses da biblioteca. Ele foi produzido no Vale do Pó, contudo ele tem peculiaridades que são da região de Pádua-Veneza. Ele foi confeccionado no século XIII, contudo, o mesmo teórico já dito, Jean-Claude Champ, diz que ele pode ter também estar entre o século XIII e o primeiro quartel do século XIV. Ele foi confeccionado pela família Deschi, que é uma família extremamente importante e muito rica no contexto italiano desse recorte temporal. E suas iluminuras contêm poses mais repetitivas, o número de iluminuras também é menor, mas contém mais detalhes. As imagens que foram apresentadas de Marcabru e de Rimbaud de Vaqueyras são do cancioneiro K. Então, dentro desses cancioneiros, assim como a Ana Luísa já apresentou, além de Vidas e Razós, nós encontramos as outras classificações de literatura poética medieval, que seriam as canções, as tensões e as cervantês. Então, as canções são versos que traduzem o amor cortês, equivalendo às cantigas de amor presentes no trovadorismo português. As tensões são debates, que também são conhecidos também como disputácio, e são trazidos para o plano lírico. Dois contendores alternavam estrofes conforme determinadas regras estabelecidas, né? Então, você tem dois trovadores fazendo um diálogo, de certa forma até teatral, sobre um determinado tópico em que poderia ser ou não público. Cervantês, então, seria o gênero satírico provençal, que pode assumir uma virulência de cunho político e repreensão moralizadora. Então, seriam as cantigas
cantigas não, as canções que teriam esse cunho político. Um grande exemplo disso seria o trovador Bertrand de Born, que faz duras e severas críticas aos seus vizinhos, que são condes, inclusive o duque da Aquitânia, à época, que seria Ricardo Coração de Leão. Um outro teórico que, então, vai nos auxiliar nessa pesquisa é o Patrick Gerry, em que ele fala o mecanismo que possibilitava os leitores a reviverem o passado do poeta como uma conexão com a consciência do mundo do século XII, XIII, no caso também possivelmente XIV. Então, as iluminuras seriam essa ponte, essa mediação, né? Complementando tudo. E uma das metodologias também que defendem as imagens vem de Maria Luisa Meneghetti, uma italiana, que fala dessas representações imagéticas. Ela tem um estudo voltado exatamente às iluminuras dos cancioneiros, né? E ela cita que a biografia, no caso a vida, né, revela-se influenciada pelas obras do trovador, devendo a iluminura, então, transformar a história biográfica em uma espécie de flecha exemplar. Aqui eu apresentei a iluminura do Geoffrey Rudel no Cancioneiro K. No Cancioneiro K, ele é representado como um príncipe. Ele era conhecido como o Príncipe de Blaia, tá? Ele realmente era um guerreiro. Ele foi à Segunda Cruzada, temos registros disso. E aqui ele é representado como cancioneiro. No Cancioneiro K, como um guerreiro. No Cancioneiro I, ele é representado com uma parte de uma de suas cantigas, em que ele narra, e também da sua vida, em que ele narra, né, esse amor que ele tem pela Condessa de Trípoli, em que ele faz uma viagem para encontrá-la, e ele desfalece no meio do caminho, e quando chega ao destino final, onde ela estaria, ele recupera um pouco da vida e ele depois morre em seus braços. E isso é representado nessa iluminura, que pode ser vista a posteriori. Ela está no início dessa apresentação, ela é a imagem inicial da nossa apresentação. Então, vamos para as conclusões, que serão apresentadas pela Ana Luísa. Bom, como conclusão, nós gostaríamos de focar bem nessa questão da complementaridade entre imagem e texto, né? Para que eles sejam pensados em conjunto e como um conjunto de narrativa, né? E também a análise desses cancioneiros também permite a gente pensar sobre a ampliação do conceito de literatura, né? Porque a gente tem que levar em consideração que essas cantigas eram feitas para serem cantadas, né? Então, elas não são somente a literatura que nós temos a convenção de pensar sobre, né? Que está só relacionada com o texto, com a materialidade dessas produções, né? Então, contribui, então, para a gente ampliar nosso conceito de literatura. E também essas imagens, né, coloridas, extremamente ricas, né, também ajudam, e o próprio movimento poético, né, o movimento trovadoresco, também nos ajudam a pensar e a demonstrar, na verdade, essa Idade Média que não se encaixa dentro do conceito de Idade das Trevas, que é tão comumente transmitida pelo senso comum, né? Então, essas fontes ajudam a gente a pensar nessa complexidade e nessa riqueza cultural vivenciada pelas pessoas na Idade Média, né? Que elas estavam em constante contato, né? Como foi comentado antes, né? Os trovadores estavam sempre em trocas culturais, em diferentes cortes, em diferentes regiões, né? Demonstrando, então,
essa riqueza, né, de cultura e de produções, então, que a gente pode perceber nesses cancioneiros. Pode passar, Berta? Então, é isso. Muito obrigada. Aqui estão nossos e-mails para contato, caso vocês precisem. Muito obrigada novamente pelo espaço para a gente apresentar essa pesquisa. Muito obrigada e bom dia, boa tarde, boa noite.